prazer estar aqui no Pensar Contabilidade. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Edgar Madruga, ao professor Fábio Rodrigues e à professora Lieda Amaral. Foram os anjos que entraram na minha vida e estou participando do Pensar Contabilidade pela primeira vez, mas com muita honra faço parte da equipe de professores do BSSP, Centro Educacional. Hoje iremos tratar de um tema fantástico, que está em evidência nesse momento de crise, tá? Que é a responsabilidade tributária e criminal dos sócios e administradores. O que todo contador precisa saber. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Crisanto, e aí está o meu currículo, mas eu costumo dizer que, atualmente, o que eu tenho de mais importante no meu currículo é a experiência. E, logicamente, estar aqui com vocês, fazer parte do BSSP. Bem, hoje a temática é interessantíssima, porque, devido ao dia a dia, eu, como advogado, tributarista, que tenho, de certa forma, uma experiência em contabilidade, me deparo com algumas orientações equivocadas, me deparo com um certo desconhecimento do empresariado e alguns advogados que não são da área tributária e de contadores também. Então, a gente está aqui para derrubar alguns mitos, para que os senhores entendam efetivamente o que é a responsabilidade tributária dos sócios e administradores e a criminal. Os senhores sabem que o STF julgou que a apropriação indébita do ICMS também pode levar à cadeia. Então, dentro desse cenário que muitas empresas estão, de fato, deixando de pagar ICMS ou tributos federais, temos que ter essa noção como profissionais para dar a melhor alternativa, para apresentar os riscos para os empresários, para os nossos clientes, para aqueles que pretendemos conquistar. Então, temos que entender que empreender no Brasil não é fácil. Ter uma sociedade no Brasil não é fácil, tá? E tem que se pesar os riscos de determinada atividade. Tem que se pesar os riscos hoje mais do que nunca, porque devido a essa pandemia que vivemos, os empresários começaram a pensar em situações de força maior, caso fortuito, com mais vigor. Ter caixa é muito importante, ter uma atividade saudável é muito importante, ter um contador bom, preparado, que vai além da contabilidade, é mais do que importante. O planejamento, a prevenção, a proteção patrimonial. Eu costumo dizer que, na verdade, não existe uma proteção patrimonial 100%, não existe uma blindagem patrimonial. O que existe é planejamento. O que existe são meios para proteger o patrimônio, dificultando, assim, que débitos tributários cheguem no patrimônio específico do sócio pessoa física. Tá? Então, no cenário como o Brasil, hoje, se já era difícil empreender, imagina agora. Imagina ter um bar em restaurante. Tá? Imagina você ter aberto sua empresa, como alguns clientes nossos, que abriram as suas empresas e pouco tempo depois veio a pandemia, não tinham caixa, não tinham se preparado. Imagina outros clientes que estavam em investimento, que mesmo no início da pandemia investiram em determinada atividade, tiveram que deixar de pagar os tributos, tiveram que cortar a jornada de trabalho, enfim, tiveram que se adequar para poder sobreviver. E aí? Você, como contador, como advogado, enfim, conseguiu dar a melhor orientação? Conseguiu apresentar os riscos para o contribuinte que procurou deixar de pagar a tributação como uma alternativa? E para aquele que antes disso, né, porque a nossa realidade não é só essa,
de pandemia. E antes disso, débitos tributários que vêm correndo no judiciário, débitos tributários que vêm correndo na Receita Federal, na Procuradoria da Fazenda Nacional, que ainda não foram ajuizados. Será que os senhores prepararam os seus clientes para a realidade que eles podem ser responsabilizados pessoalmente pelos débitos? Mas será que são todos os sócios que podem ser responsabilizados? Existe uma limitação temporal? Existe uma limitação financeira de acordo com o capital social? Será? Bem, primeiro temos que entender que a responsabilidade tributária é diversa da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela está ligada a um ato ilícito que pode ser culposo ou doloso, né? Pode ser por omissão, por imprudência, negligência, imperícia, tá? A culpa, o responsável civil, ele não está adstrito unicamente à vontade. Basta ele ter culpa. Basta ele ter deixado de vigiar determinada situação. Basta ele ter eleito uma pessoa equivocada, com imperícia, para realizar determinado serviço que estava sob sua competência. A responsabilidade tributária dos sócios e administradores, vamos falar assim de uma maneira geral, ela está ligada à lei. A lei é quem vai ditar esta responsabilidade. Seja ela muitas vezes objetiva, quanto a elencar quem são as pessoas que são responsáveis, seja ela direcionada, relacionada, direta ou indiretamente, ao fato gerador. Então, a lei, ela põe alguns requisitos e a responsabilidade tributária está adstrita à lei. E aqui, como vocês estão vendo nos slides, o CTN, seria muito interessante os senhores analisarem o artigo 134, 135, 137 do CTN, tá? Porque é lá onde está o miolo da responsabilidade tributária, além dos artigos 129 a 133. Eles, de certa forma, são autoexplicativos, mas, como no direito tudo depende, existem decisões jurisprudenciais que, de certa forma, elas são um pouco divergentes, como também entendimentos doutrinários. Mas a leitura basta para os senhores terem noção da responsabilidade tributária. Mas quem é o responsável? Existe a figura do responsável, existe a figura do contribuinte, são figuras distintas. Olha, de acordo com o artigo 121 do CTN, o contribuinte é aquele que tem uma relação direta e pessoal com a situação que envolve o respectivo fato gerador. Então, se eu sou uma pessoa jurídica e não recolhi os tributos do Simples Nacional, tá? Eu sou o contribuinte. E o responsável? Quem é o responsável? O responsável, segundo também o artigo 121 do CTN, é aquele que, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de dispositivo expresso de lei, o sócio. Ele é responsável por quê? Porque a sua responsabilidade decorre de disposição expressa de lei. Contudo, gente, a jurisprudência ela já é pacífica nesse sentido. Tudo bem que discorra de disposição expressa de lei. Contudo, aquele responsável deve estar indiretamente vinculado ao fato jurídico tributário, e é inegável que o sócio administrador está intimamente ligado ao fato jurídico tributário, ou direta ou indiretamente vinculado ao sujeito que praticou, como os pais para os filhos que estão sob o seu pátrio poder, né? No caso da sucessão. Enfim, leiam os artigos que falei anteriormente no CTN, que vocês vão entender isso. Então, temos a figura do contribuinte, diretamente e pessoalmente ligado ao fato jurídico tributário, e o do responsável,
que ele pode estar indiretamente vinculado ao fato jurídico tributário ou direta ou indiretamente vinculado ao sujeito que praticou o ato. Sócios cotistas e sócios administradores. Qual a diferença, a grande diferença dessas duas figuras? Tá? E aqui estamos sendo adstritos à sociedade limitada. Os sócios cotistas são aqueles que têm as cotas sociais, tá? E não necessariamente aquele que tem o menor capital social. Os sócios cotistas estão relacionados àqueles que não têm poderes de administração. Já os sócios administradores, que podem ser denominados também diretores em determinadas situações, eles são aqueles que, além de ter o capital social, ele tem poder de gestão. E aí, o que é que diz o artigo 135 do CTM? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, olha só, que o artigo traz, praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. E aqui temos 3 mitos principais, tá? Que os senhores contadores, alguns colegas advogados têm que quebrar. Tem que quebrar esse mito em relação à responsabilidade tributária. Desculpe, esse é um mito, mas não necessariamente relacionado à responsabilidade tributária. Por questões políticas, positivas ou negativas, ele é um mito. Mas não irei entrar nesses detalhes. E o que eu quis falar, na verdade, foi que muitas vezes os contadores, eles acreditam que qualquer sócio responde pela dívida tributária. E aí me perdoem quando eu falar de contador, também estou falando de auditores tributários, de advogados, enfim. Não é todo sócio que responde pela dívida tributária, gente. Quem responde pela dívida tributária é aquele sócio com poderes de gestão. Aquele sócio com poderes de administração. O gerente ou o diretor que está vinculado diretamente àquele fato gerador. O sócio cotista, ou seja, o sócio de investimento, ele não tem responsabilidade tributária para com o débito originado de uma relação jurídica tributária entre o contribuinte e a União, o contribuinte, no caso, falo empresa e o Estado, o contribuinte e o município. Então, este é o primeiro mito. Segundo mito. Eu quis trazer esse mito porque, de fato, ele é. Quem lembra aqui, acredito que em 2014, certo? Mick Jagger e sua fama de azarado, desde 2014 ele começou a atrapalhar a vida de muitos times de futebol. Começou em 2014 com a Copa do Mundo. Em um show dos Rolling Stones em Portugal, o cantor disse que a seleção liderada por Cristiano Ronaldo seria campeã. O público presente vibrou, né? Mick Jagger está falando, enfim, Rolling Stones. Uma semana depois, CR7 se machucou e Portugal ficou na fase de grupos do Mundial. Em fevereiro de 2016, quando ele esteve no Brasil, né, com a sua banda, ele foi questionado sobre qual time torceria no país pentacampeão do mundo. A resposta dele disse: eu torço pelo Corinthians. E o que aconteceu com o Corinthians? Coincidentemente, a partir daí, o Timão começou a ser eliminado nas competições que disputava, Paulista e Libertadores. Além disso, perdeu o técnico Tite. Mas não bastou isso, né? Em 2016, na Eurocopa, disputada na França, especificamente, a Inglaterra acabou sendo surpreendida pela Islândia nas oitavas de finais. E quem estava na arquibancada? Mick Jagger. E por último, né, gente, para a gente voltar para a seara tributária, na Copa do Mundo 2018, após ver o Brasil ser eliminado pela Holanda, Mick Jagger foi ao Mineirão no fatídico dia 8 de julho de 2014 acompanhar o duelo contra a Alemanha.
novamente, acompanhado do filho, o cantor presenciou a maior derrota sofrida pela seleção brasileira. Pois é, olha só que situação. Mas o mito que eu quis falar não foi esse. O mito foi de que muitos contadores, advogados, auditores tributários acham que o sócio, tá, administrador, gestor, só responde até 2 anos após a sua retirada do contrato social. Gente, não existe isso. Isso está lá para o direito trabalhista, para o direito civil, em algumas situações, mas no direito tributário, não. Sendo sócio administrador, gestor, participando, estando na sociedade, nesta condição, à época dos fatos geradores, ele vai responder. Logicamente, temos que analisar uma prescrição intercorrente, temos que analisar uma prescrição originária normal, né? Tem que se analisar a decadência, mas não vou entrar nesses detalhes. Mas o fato é que vocês têm que rasgar esse mito da vida de vocês, tá? E o terceiro mito é espetacular esse. Rainha Elizabeth. Não preciso também falar muita coisa. Os memes que se tem aí na internet de se bolar de rir, porque diz que ela já enfrentou não sei tantas guerras, não sei quantas pandemias, enfim. Tá aí mais um mito. Mas mito, não é esse o mito relacionado à responsabilidade tributária. Qual é o outro mito, gente? A responsabilidade do sócio é limitada ao capital social integralizado. Esse é outro mito. Não existe essa correlação no direito tributário. O artigo 135 fala de uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade direta, uma responsabilidade solidária, ou, alguns entendem, subsidiária. Mas ele não expressa uma limitação no capital social. Isso é uma confusão de conceitos que não está dentro do direito tributário, tá? Isso fica para outras esferas do direito, mas não para o direito tributário. Eu trouxe esse tom de brincadeira aqui para ficar gravado que vocês não podem cometer esses equívocos, porque se vocês têm isso em mente, vocês necessariamente vão orientar equivocado os seus constituintes, tá? E é o que eu disse, responsabilidade solidária, responsabilidade pessoal, subsidiária. Existe uma discussão sobre isso. Mas só a prática vai te mostrar essa responsabilidade. De toda sorte, para que o sócio administrador seja responsabilizado, tem que ser provado pelo fisco, ou no processo administrativo, ou no processo judicial, que ele agiu com excesso de poderes, com dolo, com a vontade de se enriquecer ilicitamente, né? Contrário à lei ou ao contrato social. E aí nós temos que entender justamente alguns conceitos necessários. O ilícito para responsabilizar o sócio administrador, gestor, diretores, está ligado à gestão ilícita da pessoa jurídica. Por exemplo, a RR de 1999, que eu acredito que já foi até atualizada, tá? Mas o conteúdo é basicamente idêntico. De acordo com o seu artigo 464, tá? A distribuição disfarçada de lucro faz com que haja a possibilidade do sócio ser responsabilizado pessoalmente pelo débito, sem excluir a responsabilidade da empresa. Tá? De uma maneira bem prática, a Procuradoria da Fazenda Nacional, quando ela está buscando a extinção daquele débito através do pagamento, através de uma execução forçada, ela vai buscar o patrimônio. Regra geral, quando é caracterizada a responsabilidade do sócio, tá? Ela vai buscar o patrimônio do sócio da empresa para adimplir com aquele débito tributário. Então, presume-se distribuição disfarçada de lucro, que enseja a responsabilidade do sócio, né? Um negócio pelo qual, primeiro, a pessoa jurídica faça uma alienação por valor notoriamente inferior ao do mercado e faça isso com o bem do seu ativo, para uma pessoa ligada a ela. Outra, aquisição, no momento da aquisição, por valor notoriamente superior ao de mercado,
para a pessoa ligada a ela. Pagamento à pessoa ligada a ela de aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede notoriamente o valor de mercado, a fim de que abater, né, os tributos e, consequentemente, fazer uma distribuição disfarçada de lucros. Tá? Por exemplo, o aluguel no lucro real, você aumenta ele, você consegue abater em tributos federais. Então, isso de toda sorte, você está deixando de pagar aqui e está distribuindo disfarçadamente o lucro. Realização com pessoa ligada a qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições de favorecimento, condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que outras pessoas que não têm ligação direta com a empresa, certo? O ato ilícito, gente, ele é um ato jurídico voluntário, que pode ser omissivo ou comissivo. A vontade, ela pode estar lastreada numa omissão ou numa comissão, no fato de você buscar fazer aquilo com aquela intenção de sonegar, de se enriquecer ilicitamente. Tá? Então, por isso que, além de todo o caráter econômico-social, o ilícito tributário sempre está acompanhado de sanções graves e altas em termos monetários, mas não deixa também de ter sanções criminais, que iremos falar um pouco mais à frente. Tá? Segundo Paulo de Barros Carvalho, que é um doutrinador muito, vamos dizer assim, conhecido no meio jurídico e com uns tons de filosofia, tá? Toda ação ou omissão que, direta ou indiretamente, representa o descumprimento dos deveres jurídicos estatuídos em lei fiscal é uma infração tributária, é um ilícito tributário. E tanto abrange a obrigação principal como as obrigações acessórias. Como eu disse aos senhores, está aí, ó. Consiste no crime e a Lei 8.137/90 elenca os crimes. Tá? Por exemplo, suprimir ou reduzir tributo mediante a omissão de informações, declarações falsas, fraudes à fiscalização, falsificação de documentos fiscais. Tem um caso emblemático aqui do meu escritório, sem citar nomes, logicamente, mas uma transportadora, vez ou outra, tinha um bem apreendido na fronteira, né? A sua carga apreendida na fronteira. E isso já está simulado, que isso é uma sanção política, que não pode haver a apreensão de bens como meio coercitivo de pagar o tributo. E sempre a gente entrava com mandado de segurança, após lavrado o auto de infração, tudo isso, e o auto de apreensão, a gente sempre justificava no judiciário, olha, já foi lavrado o auto de infração, não tem motivo mais para o caminhão ficar preso, e ele está preso agora só com uma maneira de forçar o contribuinte a pagar. Então, as liminares são deferidas nessa situação quando você consegue provar facilmente. Só que teve um momento em que a alegação teve outro tom, né? E eu tive que comparecer na fronteira do meu estado com o estado vizinho, e lá a gente descobriu que, na verdade, a fiscal, quando foi verificar o ICMS pago, tinha ali, vamos dizer assim, que o ICMS era R$1.000. Tinha no comprovante R$1.000, carimbado R$1.000, a chancela bancária, mas efetivamente entrava nos cofres públicos 1% disso, 2% disso, 3% disso. E a partir dessa sacada, dessa desconfiança, a fiscal buscou o passado dessa empresa e descobriu um rombo milionário. Bem, é só para mostrar aos senhores que fica clara a intenção de fraudar, fica clara a intenção de pagar menos, suprimir tributos, fica clara aí a falsificação de documentos, né, nessa situação. Bem, é uma situação que a gente conduziu, de certa forma, grande parte a gente fez uma denúncia espontânea e conseguiu livrar uma boa parte. Enfim, parcelamento também, porque não tinha muita saída depois que o fisco observou essa situação. Mas, vamos à frente. Temos, e aí voltando para a responsabilidade do sócio, temos o Instituto de Redirecionamento da Execução Fiscal, né?
Então, eu queria dizer aos senhores o seguinte. Olha só, os sócios são responsáveis. São. Desde que provado pela Fazenda, em qualquer das esferas da federação, que eles agiram, repito, com dolo, fraude à lei, excessos de poderes ao contrato social. Tá? Cometeram atos ilícitos de gestão, com a intenção, seja omissiva ou comissiva. Então, o que é que acontece? No processo administrativo tributário fiscal, gente, tem que ter o contraditório, não só para a pessoa jurídica, mas para o sócio apontado como responsável lá no auto de infração. Por quê? Olha só, o STJ entendeu que a CDA, Certidão da Dívida Ativa, ela tem presunção de legalidade. E quando, depois do processo administrativo fiscal, o sócio consta lá na CDA, presume-se para o STJ, de acordo com os recursos especiais que estão aí na tela para os senhores, presume-se que o sócio já foi dado o contratório, ampla defesa no processo administrativo, foi investigado o ato ilícito do sócio e presume-se que ali, de fato, ele é um devedor, podendo diretamente a Fazenda pedir a citação dos sócios e da pessoa jurídica. Desnecessário, no processo de execução fiscal, na situação em que os sócios estão na CDA, a Fazenda apresentar o dolo ou os requisitos do artigo 135 do CTN. É assim que está decidido pelo STJ. Então, fica muito difícil, né, uma execução fiscal, você apresentar a defesa, porque a defesa na execução fiscal, os embargos da execução fiscal, ele é custoso, né? Tem as custas judiciais, tem a garantia do juízo, então fica complicado. Então, o bom contador, o bom advogado tem que entender que você tem que ir na origem. Verifica, gente, quando vocês tiverem uma CDA que tem o nome dos sócios, verifica se no processo administrativo teve um contraditório em ampla defesa. Eu posso disponibilizar aos senhores, no final vai ter o meu contato, decisões em que a gente conseguiu retirar o sócio da CDA, porque no processo administrativo não foi dada a oportunidade a ele. Mais de uma decisão, tá? Pelo menos no meu estado de atuação aqui, especificamente na Paraíba. Além também do Rio Grande do Norte. Enfim, posso passar com o maior prazer essas decisões para os senhores. Isso é um ponto, tá? Bem, a partir daí, temos que entender que, existindo o nome dos sócios na CDA, se foi comprovado lá no processo administrativo fiscal, você só tem a possibilidade, no processo judicial, de discutir a mesma situação fática, sem nenhum problema, apresentando provas e mostrando por uma linha de defesa diferente da utilizada no processo administrativo, enfim, ou por qualquer outra prova, demonstrando que não existiu o dolo, que não existiu infração à lei, que não existiu excesso de poderes, né, pelo sócio administrador. E olha aqui essa jurisprudência que eu trouxe para os senhores. Vou ler só a parte em negrito. A orientação da primeira sessão desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN. Ou seja, não houve prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Ou seja, se o nome do sócio estiver na CDA, o ônus da prova é dele. Só que o ônus da prova, para ser exercício no processo judicial, é bem complicado devido ao custo disso. Agora, o sócio não consta na CDA. Aí é obrigação da Fazenda provar, fazer o redirecionamento da execução fiscal quando ela não encontra bens da pessoa jurídica. Ela tem que esgotar isso e aí, posteriormente, ela pode redirecionar para o sócio. Mas aí ela tem que provar. O ônus da prova é dela, tá? Quando os sócios não constam na CDA. Isso é uma informação importante para os senhores, que envolve o processo administrativo, tá? E, inclusive, existem algumas estratégias, quando o sócio não é citado no processo administrativo, não apresentar defesa, é uma estratégia arriscada, mas não apresentar defesa espontaneamente. Deixar o processo se desenrolar, porque se a CDA vier só no nome da pessoa jurídica, ótimo. Mas se vier no nome da pessoa jurídica e dos sócios, há a possibilidade de rebater isso, tá? Rebater isso
e procurar tirar os sócios e, muitas vezes, o processo administrativo voltar à sua tramitação para que o sócio apresente defesa. E isso, no meu estado de atuação, está acontecendo de uma maneira desmedida. Muitas vezes não está se dando a oportunidade ao sócio apresentar defesa no processo administrativo, mas a pessoa jurídica e os sócios são inscritos na certidão da dívida ativa e, pior, todos os processos indistintamente estão sendo remetidos para o Ministério Público. O Ministério Público intima o contribuinte e ele fica numa situação de medo, achando que vai ser preso e, enfim, é uma questão intimidadora à justiça criminal e muitos deles parcelam. Muitos dos clientes que procuram bons advogados, bons contadores, eles conseguem dar essa informação, eles conseguem verificar o processo administrativo e antes de uma denúncia, antes mesmo da execução fiscal, tentar corrigir aquele equívoco de ter o nome dos sócios na certidão da dívida ativa. E aqui estão os requisitos do artigo que a gente vai discutir, os requisitos do artigo 135 que precisam estar. A Fazenda precisa provar, fazer constar, ou no processo administrativo ou judicial, para responsabilizar o sócio. Contudo, a mera inadimplência, gente, já é simulado pelo STJ, não gera responsabilidade. A mera inadimplência não gera. É o que diz a súmula 430 do STJ. Inadimplemento da obrigação tributária, responsabilidade solidária do sócio-gerente. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Tá? Então, repito, tem que ter infração à lei, por exemplo, distribuir lucros sem o pagamento de imposto de renda. Tem que ter infração ao contrato, por exemplo, prestar serviço é ato lícito, típico para fins de ISS. Não obstante a prestação de serviços por sociedade exclusivamente comercial seja ato não autorizado pelo contrato social e, portanto, ilícito para fins daquela sociedade. Ou seja, você tem uma sociedade comercial que não tem no seu KNAI prestação de serviço, mas você presta o serviço e não paga o ISS. Você está infringindo o seu contrato. Então, não é mero inadimplemento isso. Isso acaba tendo uma repercussão na esfera da pessoa, do sócio, administrador, gestor. E o terceiro exemplo, o diretor de finanças versus o diretor de marketing, por exemplo. Né? Existe um elemento pessoal aí, um executor material, elemento fático, condutas reveladoras de infração que exige a vontade, no caso de excesso de poderes. Então, o diretor de marketing vai atuar como diretor financeiro sem ter experiência, sem ter poderes e sem ter permissão no contrato social. Então, existiu aí um excesso de poderes. E aí faz com que tenha-se a responsabilidade, por exemplo, de um diretor. Dissolução irregular de sociedade. Muito cuidado com isso. Está na esfera da contabilidade essa orientação. Então, você tem uma empresa, por exemplo, que está com dívida, e aí decide mudar de estabelecimento, certo? Mas não leva a inscrição, não comunica ao Estado, por exemplo, não comunica à União, mas funciona, mas está funcionando. Contudo, gente, se existir um processo administrativo fiscal ou judicial e a intimação chegar lá na empresa, no endereço que consta no CNPJ, no endereço que encontra na inscrição estadual ou na municipal, mas a empresa não estiver no local, ou porque ela evadiu-se, vamos dizer assim, ou porque de fato fechou as portas, mas sem ter a formalidade, se existiu a dissolução irregular, ou seja, sem a comunicação ao ente federativo, tá? A responsabilidade vai direta para o sócio. Olha o teor da súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Existe uma conduta que alguns profissionais apresentam para os empresários, também apresentando os riscos, que é, olha, faz a tua declaração de inatividade, mantém lá o mínimo da operação, para que pelo menos a responsabilidade não chegue para o sócio. Mas cuidado com esse tipo de orientação, porque tem que ser algo que não esteja fora da lei, tá? Tem que ser algo que, de fato, demonstre que há uma
atividade, mesmo que mínima, da empresa, ou, enfim, ela parou temporariamente, é algo que você possa justificar, tá? Não é o professor Felipe aqui que está dando essa orientação. Estou dizendo que existe no mercado essa possibilidade, mas alguns estados e a União e os municípios já estão atentos a esse tipo de conduta, tá? Porque algumas pessoas fazem isso apenas para tentar não caracterizar uma dissolução irregular. Mas muito cuidado com algumas orientações de profissionais que não têm a noção do risco e o que pode acarretar uma conduta como essa. Aqui tem uma jurisprudência, tá? Sobre redirecionamento de execução fiscal. Eu acho que traz uma claridade maior para os senhores. E diz o seguinte: a ausência de localização de bens penhoráveis não se confunde com dissolução irregular. O representante legal da empresa X sempre foi encontrado e a sociedade deixou de funcionar devido ao esgotamento dos itens do estabelecimento comercial. Então, assim, olha só, nesse caso aqui, a sociedade deixou de funcionar por um motivo diverso da dissolução irregular. Então, a dissolução irregular não se confunde com a falta de bens para ser penhorado. Entendeu, gente? Então, vamos interpretar a súmula 435 da maneira como ela deve ser interpretada. Ou seja, literalmente lendo ela, nós conseguimos entender a mensagem que ela nos passa. Eu acabei falando já isso para os senhores, mas é possível, sim, a exigência de multas moratórias e punitivas, tá, para a pessoa física do sócio-gerente, do diretor, do sócio-administrador. No que diz respeito às multas, o artigo 135, ele autoriza a cobrança de todos os acréscimos legais, de forma que o administrador deverá arcar, inclusive com as multas punitivas. E o artigo 136 do CTN diz que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Tá? Lembrando que o CTN também diz que a obrigação acessória ela se transforma em obrigação principal. E aqui eu trago o artigo 137 do CTN, que fala sobre a responsabilidade pessoal do agente de uma maneira, né, completa. Vocês podem observar que é o inciso 3 do artigo 137 que fala, e a letra C, né, do inciso 3, que fala que quantas infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico, vontade específica, a responsabilidade é pessoal dos diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Tá? E vale também ressaltar aqui para os senhores o artigo 138, que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea. Então, quando você faz a denúncia espontânea da infração, a responsabilidade ela pode ser excluída, desde que não haja nenhum início de procedimento, a notificação do fisco da abertura do procedimento. E aí você pode utilizar desse instituto da denúncia espontânea. Tá? Chegar lá no fisco e dizer, olha, eu devo, quero pagar. Não é o devo e pago quando puder, não. Isso daí é para o inadimplente efetivo, que não tem condições de pagar e contrata um advogado para administração do passivo, por exemplo. Tá? Então, é importante os senhores terem conhecimento disso para passar para os seus clientes todas as melhores orientações. E chegando à parte final da nossa palestra, gente, temos que falar aqui sobre a responsabilidade tributária criminal. E eu gostaria que os senhores observassem a Lei 8.137 de 1990, artigo 1º e artigo 2º. Aqui, vou apenas ler algumas das situações para os senhores de fato, mas eu quero finalizar essa palestra com um brilhante artigo de um amigo que é procurador da Fazenda Nacional. Mas, bem, a lei que traz os crimes contra a ordem tributária, em seu artigo 1º, diz o seguinte: constitui crimes contra a ordem tributária suprimir o resíduo de tributo. Já generalizou total. Ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação, ou prestar declaração falsa a autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza,
falsificar ou alterar a nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, elaborar, destruir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba que deva saber falso ou inexato, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizado. Lógico que essa lei é de 1990 e tenho certeza que o judiciário, enquanto o legislativo continua inerte em alguns pontos, ele dá uma interpretação inovadora para que a legislação ela venha a abarcar fatos novos. Nessa época não existia o SPED, tá, gente? Então, não se apeguem à literalidade dizendo, mas isso daqui era na época que existia documento físico, hoje em dia essa lei não se aplica. Se aplica, sim. A interpretação não é restritiva, ela pode ser ampliativa pelos tribunais superiores. Tá? Artigo 2. O que é que diz o artigo 2? E aqui eu negritei o que é mais corriqueiro, né? Que constitui crime da mesma natureza, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Os senhores fiquem à vontade para ler os demais incisos, mas esse é um ponto que eu queria frisar. Apropriação indébita, você reter o tributo e não recolher imposto de renda, contribuição social, né, previdenciária. Então, essa situação está acontecendo com muita gente na pandemia e é importante os senhores ficarem atentos para tomar as medidas preventivas. Está aqui, ó, pena de detenção de 6 a 2 anos e multa. No artigo 1º, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá? Só que aí, gente, quando a gente fala de crimes contra a ordem tributária, talvez para quem não seja da área, fique até um pouco sacal, chato. E eu quero trazer aqui para vocês 2 artigos que se complementam de um procurador da Fazenda Nacional, que já deu aula, inclusive como professor convidado da BSSP, Yuris Calibu. Ele trouxe 2 artigos que foram publicados em finais de semanas distintos, tá? Que ele intitulou Conversa de Boteco. Se eu não pagar o ICMS declarado, posso ser preso? Os senhores vão encontrar os 2 artigos, parte 1 e parte 2, no Jornal da Paraíba. Tá aí os links, que os senhores podem anotar, pode tirar uma foto com o celular para depois buscar, mas coloquem lá Yuris Calibu, Conversa de Boteco, Jornal da Paraíba, no Google, que vocês vão achar. E o que eu fiz aqui? Eu vou tentar ser um personagem, vou tentar interpretar para que os senhores possam entender essa discussão jurídica e hoje como é possível o Ministério Público acusar o contribuinte de crime pelo não pagamento do ICMS declarado, que antes não existia. Então, me encarem agora como um personagem, tá? Eu tentei, de certa forma, resumir os artigos para os senhores, mas os senhores podem encontrar o artigo, a literalidade e integralidade do artigo nesses links. Bem, o título. Se eu não pagar o ICMS declarado, posso ser preso? Essa foi a pergunta feita por um colega empresário recentemente, em um bar da cidade de João Pessoa. Respirei fundo e, de forma sensata, soltei aquele clássico do mundo jurídico. Depende. Seus olhos estremeceram e pude perceber um certo temor no ar. Tentei acalmá-lo e expliquei que o simples inadimplemento fiscal não é objeto de tutela penal. Como eu expliquei para os senhores aqui. Eu disse a ele também que deixar de pagar o ICMS por si só não possui relevância penal, que é preciso algo a mais para que haja imputação criminal. A curiosidade o invadiu, deu para perceber, e logo veio a segunda pergunta. E quando é que eu posso responder criminalmente pelo não pagamento do ICMS, doutor? Tomei aquele gole de cerveja, respirei fundo e disse: pode parecer brincadeira, mas preciso contar uma história e ela envolve o Poder Judiciário. Vocês aí estão dispostos a ouvir? E aí o colega disse: sim, claro, estou disposto a ouvir, sim, quero entender. Pois bem, até 2019,
existia grande dúvida no Supremo Tribunal de Justiça se o crime previsto no artigo 2, inciso 2, da Lei 8.137 de 1990, que trata da apropriação indébita de tributos do ICMS, por exemplo, era estritamente relacionado ao substituto tributário. O que é um substituto tributário? Aquela pessoa que, sem possuir relação pessoal e direta com o fato gerador da incidência tributária, é eleita pelo legislador para reter ou recolher o tributo. Prática comum nas vendas de cimento, combustível, material elétrico, automóveis, etc. Ou se também abrangia o contribuinte direto. Então, a dúvida era, abrange só o substituto tributário ou o contribuinte direto? Até 2009 existia essa dúvida no STJ. Tá? Com efeito, meu caro colega, diante da divergência, né, da diferença interpretativa quanto a quem se dirige à norma penal, nas hipóteses em que o empresário figurava como contribuinte direto do tributo, mesmo que não recolhesse o tributo descontado ou cobrado na venda, nenhuma reprimenda penal era imputada, não tinha nenhum crime aí. A jurisprudência não via desse jeito. Não importava se o inadimplemento tributário era pontual ou costumeiro, se decorria de um momento de crise ou de um verdadeiro modus operandi do empresário. E ele sempre atento, né? A conversa aí, não sei se era porque ele estava se identificando com a situação, mas naquela mesa de bar, ele estava sempre atento. Mas esse quadro mudou. E mudou. Esse quadro mudou no apagar das luzes de 2019. E o moído foi grande. Um tal de Robson aí foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina pela prática do crime de apropriação indébita do ICMS. Aquele do artigo 2, inciso 2, da Lei 8.137, de 1990. Aí o juiz de primeiro grau entendeu que o empresário ele não poderia ser imputado criminalmente, visto que agiu na qualidade de contribuinte e não como substituto, porque na visão do juiz era só o substituto, né, que declarava e não pagava, que era imputado no crime. De modo que esse juiz do primeiro grau ele absolveu o réu. Só que o Ministério Público disse, epa, não é assim não, vou recorrer. E recorreu para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o tribunal deu provimento ao recurso, entendendo que o fato de ser ou não substituto tributário era desimportante. Ser contribuinte ou ser substituto tributário era desimportante para a tipificação do artigo 2, inciso 2 da Lei 8.137. E aí a discussão não parou por aí não, amigo, não parou por aí não. Se arrastou até o Superior Tribunal de Justiça e até o Supremo. E aí, na análise disso, tanto o ministro Rogério Cruz como o ministro Barroso, os ministros lá dos tribunais superiores, eles concluíram pela inexistência de diferenciação entre as espécies de sujeitos passivos tributários, contribuinte ou responsável por substituição, chegando ao fim da tese da diferenciação entre contribuinte direto e substituto tributário para fins de incidência do crime de apropriação indébita tributária. Angustiado, né, o empresário perguntou fortemente, então quer dizer que posso ser preso caso não recolha o ICMS declarado e embutido no preço da mercadoria vendida? Como pode? Eu vou ser preso? Rapaz, deixa de alvoroço. Deixa eu continuar a história, respondi. Eu sei da sua preocupação. Você não está sozinho. Por exemplo, no meu estado da Paraíba, ele possui um estoque tributário fiscal, logicamente, que nos compara com nenhum outro estado da federação, mais de 520 milhões e 660 mil no último exercício financeiro fiscal, sendo 464 milhões e 138 mil exclusivamente de ICMS. Certo, doutor, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Posso continuar? Perguntei. Ele respondeu, pode sim. Então, nem tudo foi desfavorável para os contribuintes. Para a surpresa do Ministério Público Estadual de Santa Catarina e de todos os ministérios públicos estaduais que acompanhavam atentamente o julgamento do STF, RHC número 163-334,
O ministro Barroso, ele, de forma totalmente inovadora, ele promoveu lá uma interpretação restritiva ao tipo penal da apropriação indébita tributária e passou a exigir um novo elemento objetivo. E o colega olhava já dizendo que elemento objetivo era esse? Diz, calma, o elemento seria que para a configuração do crime de apropriação indébita, deveria ser demonstrada a inadimplência contumaz por parte do devedor tributário. E o que é isso, homem? Pelo amor de Deus? Calma. Esse papo vai ficar para o próximo encontro. Até lá, o colega que estava no bar não conseguiu dormir. Passou-se uma semana até vir a segunda parte do artigo, que eu, particularmente, fiquei com a vontade de finalizar e entender essa conversa na mesa de bar. E aí, Yuri Excalibur, autor, publica a segunda parte. Logicamente, gente, estou resumindo aqui, mas vamos entender. Publicado o artigo, é retratado. No outro final de semana, com um largo sorriso no rosto, ele se aproximou e disse: meu amigo, eu não consegui dormir direito depois do nosso encontro na semana passada. Conte logo o que vem ser a danada da inadimplência, quanto mais para fins de criminalização da apropriação indébita do ICMS. Por favor, pelo amor de Deus, me diga logo o que é isso. Asseguro-lhe que não quis assustar, meu colega. Apenas tentei conscientizá-lo de uma realidade que está sendo vivenciada aqui no Estado. Mas não se preocupe, porque hoje tentarei ser mais objetivo e direto possível. Como expliquei semana passada, o STF passou a exigir um novo elemento subjetivo, né? Lembra? Demonstrar que aquele devedor ele era contumaz, ele tinha uma inadimplência contumaz. Ou seja, além da cobrança do ICMS no preço da mercadoria vendida ao consumidor e o consequente não recolhimento ao fisco estadual, o STF diz que faz-se necessário que esse comportamento seja reiterado, quanto mais sistemático, corriqueiro, e que o empresário pratique essa conduta com dolo de apropriação, comumente inferindo pela desídia do contribuinte em procurar regular os seus débitos. Enriquecimento ilícito, com vontade, reiteradamente. Por fim, apenas para que não reste dúvida, caro amigo, quanto ao assunto, e eu não seja mal interpretado, por favor, deixar de pagar o ICMS de forma episódica, em situações de crise financeira, mesmo que representem valores milionários, não necessariamente, devido à teoria da inexigibilidade da conduta diversa, não representa necessariamente lesividade legitimadora do direito penal, uma vez que não se adequa ao conceito de contumácia fiscal definido pelo STF. Conseguisse compreender, meu amigo? Perguntei. Mais claro, impossível, doutor. Eu entendi sim o que o senhor quis dizer. Então me conta, você se insere nesse conceito de devedor contumaz? Rapaz, vamos mudar de assunto? Eu dei uma risada e disse, vamos. Tomamos mais um gole de cerveja e fomos para casa. Yuri Excalibur e Araújo Pereira, procurador da Fazenda Nacional, e à época era membro é membro do Instituto de Pesquisas Fiscais. Bem, gente, eu tentei aqui traduzir um artigo, trazer um resumo, que são 2 artigos, na verdade, fantásticos, e se os senhores quiserem complementar e fazer a leitura, fiquem à vontade para, de fato, aprender sobre responsabilidade tributária criminal e saber, efetivamente, orientar os seus clientes. Eu agradeço bastante, estou feliz de estar aqui com vocês no Pensar e estão aí meus contatos para que quem quiser entrar em contato, por favor, fique à vontade. Meu muito obrigado.